eles precisam dar contribuição para criar um fundo de reconstrução do país. Nós precisamos taxar os ganhos de capital, as grandes fortunas, as grandes heranças, o lucro e dividendos totalmente desonerados no Brasil, para poder ter uma capacidade financeira, o Estado, de sustentar os investimentos e as políticas públicas. Aloysio, eu tenho a segurança que a sociedade está amadurecida hoje para fazer esse debate. Eu acho que nós não tínhamos maturidade social para colocar esse tema de maneira frutífera, sabe, para discutir com o país. Hoje, quando você fala... Você sabe que eu falei isso? Lá atrás, em 2018, eu falava, olha, o sujeito que tem um Fiat paga o IPVA e o outro sujeito que tem um avião ou um iate não paga IPVA. São distorções, essa é a mais gritante das distorções. Mas o imposto sobre grandes heranças no Brasil é um dos menores do mundo. Nós não estamos falando de herança de você tem três apartamentos, vai deixar um para cada filho. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de gente que tem bilhões e bilhões de reais. O homem mais rico do mundo está beirando 200 bilhões de dólares de patrimônio. Por isso que o mundo inteiro está discutindo como taxar isso. Porque ninguém precisa, mas nem a milésima geração desse cara vai precisar de dinheiro. Agora, o Brasil tem um dos menores impostos sobre grandes heranças do mundo. Nós não estamos falando de herança de classe média, nem de classe rica, nós estamos falando de grandes heranças, de bilhões de reais, bilhões de dólares, que não são taxados. E esse dinheiro que é acumulado por poucas mãos, da onde vem esse dinheiro? Vem da compra que você faz, vem do suor do teu rosto. Você, quando de graça, usa uma plataforma de internet, você está gerando um fluxo que vai fazer com que aquela pessoa venda publicidade às suas custas. E aí a pessoa acumula 100 bilhões de dólares. Tá bem, se ganhou licitamente, ok, mas não vai pagar imposto sobre isso? Não vai pagar imposto sobre nada disso? É isso. Esse é um tema central, quer dizer, é por aí que nós vamos reconstruir. Evidente que o Estado tem condições de emitir, o país não está quebrado, tem 350 bilhões de dólares em caixa, nós deixamos 380 bilhões, nós não vamos voltar para a FMI, deixamos aí, fomos prudentes do ponto de vista da política econômica. A dívida pública era muito menor do que mesmo até o final do governo, com toda a sabotagem que nós tivemos, mas precisa enfrentar o tema da reforma tributária. O auxílio emergencial, tem que reformular o Bolsa Família. O Bolsa Família não tem reajuste desde a saída da presidenta Dilma. Eles não reajustaram o Bolsa Família. E hoje a cobertura é de 13 milhões de pessoas, nós estamos falando de 37 milhões de pessoas desempregadas e subempregadas. Aí vem um segundo tema também, muito decisivo, que é a questão do emprego. Não vai ter emprego mesmo que a economia volte a crescer a médio prazo, pelas mudanças tecnológicas e pelo tamanho do problema que se acumulou. Então, mesmo que a gente volte a gerar emprego, e voltaremos a gerar com uma outra política econômica, nós temos que colocar o emprego como objetivo da política econômica, não como subproduto. Então, a economia cresce e gera emprego. Tem que ter políticas de emprego nesse momento. Nós lançamos uma proposta que está no Congresso, que é uma jornada reduzida para os trabalhadores, um salário reduzido, mas ele recebe um salário com uma jornada reduzida, e a outra parte da jornada ele faz um curso de formação técnica profissional para voltar com mais qualificação para o empreendedorismo ou mesmo para disputar um mercado de trabalho em melhores condições, aumentar a eficiência e dar uma carreira, uma perspectiva e oportunidade. Então, e com isso nós poderíamos iniciar com obras públicas. Quer dizer, o Estado contratou para ser reforma de escola, de posto de saúde, estradas, quer dizer, o Estado gerar essa dignidade para o trabalho. As pessoas não podem ficar desempregadas sem renda. Isso vai gerar saque, vai agravar a violência, a pequena violência pela sobrevivência, o desespero. O país não precisa disso. Nós temos tamanho, a economia, nós temos capacidade de produção para poder enfrentar isso. E o Estado tem que dirigir esse processo. Tem que olhar o emprego e a micro e pequena empresa. Só para concluir, a micro e pequena empresa é outro capítulo decisivo. Você vê na Itália, eles são 65% do PIB. Na Alemanha, são 60% do PIB. No Brasil, é 29%.
Então, nós precisamos de política nessa crise, de fomentar os pequenos negócios, de apoiar com crédito, com estímulo, formar cooperativa, consórcio, disciplinar algumas atividades. Por exemplo, eu tenho repetido isso, que é muito importante. Em Paris não tem grandes redes de supermercado, só podem ser pequenas unidades. Para quê? Para gerar oportunidade de emprego. Na Itália não tem rede de farmácia. Por que são unidades, cada farmacêutico uma farmácia? Para estimular o pequeno negócio. Agora, a participação deles no PIB é o dobro do Brasil. Então, nós precisamos olhar tanto a reforma tributária, taxar a renda e a riqueza para desonerar o consumo e o investimento para esse país crescer, quanto nós precisamos de uma política de emprego emergencial, pelo menos gerar 5 milhões de empregos para a gente começar a abrir um horizonte de perspectiva de saída. E olhar com muito carinho a micro e pequena empresa. Elas podem muito mais do que tem feito e o Estado tem que ter políticas públicas, sobretudo nesta crise, nessa perspectiva. E o último comentário. Nós precisamos digitalizar a periferia. As pessoas têm que ter o direito a ter internet. Os alunos pobres perderam o ano. Um ano da vida escolar é muito, e perderão mais, porque a pandemia não acabou. Não está seguro voltar para a sala de aula nessas condições. Você vê, São Paulo está batendo todos os indicadores de prudência. Isso não é só Manaus, não. O Rio de Janeiro está assim, as UTIs lotadas, os hospitais sobrecarregados, a pandemia avança e a vacina, quer dizer, aquelas 6 milhões de vacinas são 3 milhões de pessoas. Só faltam 220 milhões serem vacinadas no Brasil. Então, é muito importante, do meu ponto de vista, que a gente olhe isso com muita atenção. Colocar espaços de banda larga, escola, você teve papel fundamental na construção dos céus em São Paulo, na retomada e no processo de construção. A gente criar um espaço simples que o aluno possa ir ali, no contraturno da escola, e nesse momento de pandemia, com aplicativos educacionais, estudar. Não vamos perder o tempo na educação, espaços simples. Não custa nada colocar a banda larga, fazer uma parceria com as empresas que oferecem esse serviço e as prefeituras, os estados, com algum apoio da União. Eu aprovei um projeto agora para colocar os recursos do FUST. Aprovei esse ano de 2020, agora no final do ano. Colocar os recursos do FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, para universalizar a banda larga. Vamos começar com os jovens para a educação. Esses meninos perderam um ano, como é que eles iam participar do Enem? Como é que eles vão ter perspectiva de futuro? Porque quem estuda escolhe o que pode fazer, quem não estuda é escolhido ou não. É uma frase que eu gosto muito para estimular a educação. Então, o acesso à banda larga também é uma coisa barata, urgente e inadiável. E o Bolsonaro ainda quer impedir o 5G no país. Luiz, você falou de um assunto que é a pequena e média empresa. Eu queria conectar ele com outro assunto que estava no nosso programa de governo em 2018 e está no programa de reconstrução nacional da fundação que você preside. A reforma bancária. Gente, eu vou falar uma coisa que é um paradoxo. Nós seguramente estamos entre os melhores serviços bancários do mundo. Serviço bancário. O que significa serviço bancário? Você consegue, do teu celular, fazer inúmeras transações com e sem o apoio do seu gerente. Você tem na palma da sua mão uma pleiade de serviços para aplicar o seu dinheiro, para sacar, para fazer empréstimo automático, para fazer compra online. Serviço bancário no Brasil está muito avançado em termos de informática e tal. E nós temos o pior sistema de crédito do mundo. É o mesmo país. São os mesmos atores. É o serviço bancário mais moderno possível, com o crédito mais caro que você possa imaginar. Ninguém no mundo paga o juro que o tomador de empréstimo no Brasil paga. Não tem precedente de alguém pagando a taxa de juro acima da inflação que o brasileiro paga. Sem sistema de crédito, não tem como apoiar a pequena e média empresa. Não tem como. Porque ela vai... Eu já fui... Olha, eu já tive atacado de tecido, eu já tive construtora, eu já tive consultoria. Tem momentos da economia que você precisa recorrer ao banco. O problema todo é que quando um empresário pequeno e médio precisa recorrer ao banco, ele sabe que ele está com o pé na cova. Porque a taxa de juros é tão exorbitante que ele vai suar para conseguir sair do empréstimo. Quem é o pequeno empresário que está nos ouvindo sabe do que eu estou falando. Não tem crédito barato no Brasil.
E a coisa que mais tem no mundo hoje é liquidez e crédito barato. Se você tem um parente fora do Brasil, pergunta para ele quanto é a taxa de juros de um empréstimo que ele quiser tomar hoje em qualquer banco do mundo. Pergunte para o parente que você quiser. Na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Pergunte quanto que é a taxa de juros de um empréstimo para abrir um negócio ou para fazer uma compra de um bem durável. Só no Brasil que é esse escândalo. Então, um dia me perguntaram no debate qual que seria a primeira medida que eu ia tomar na posse. Não tinha pandemia, nada disso. Vamos lembrar que nós estamos em 2018. Eu falei, olha, a primeira coisa que eu faria, que não depende do Congresso, é a reforma bancária. Porque não depende do Congresso. Depende só de um banco central ser independente do mercado financeiro e prestar contas ao governo. Se você tiver um banco central independente do mercado financeiro que queira atuar como um órgão regulador do sistema financeiro, o crédito vai se tornar acessível. E você que está desempregado vai tanto poder procurar um emprego, quanto imaginar uma outra forma de renda, explorando a sua força de trabalho, mas a partir do seu próprio negócio e, eventualmente, da colaboração de alguns funcionários, que é o que a Luísa falou. Na Itália, na Alemanha, na França, na Inglaterra, todos têm políticas públicas voltadas para a geração de micro e pequenas empresas. E nós tínhamos isso também no Brasil. Nós batemos um recorde de abertura de MEIs no Brasil. Nós tínhamos crédito, o cartão corporativo do BNDES para pequena e média empresa, com juros muito baixos. Estava florescendo uma economia pequena, mas com um volume de empregos gerados e de renda gerada extraordinários. Isso tudo está sendo desmontado por quê? Porque o Guedes foi contratado para desmontar. Não foi contratado para construir. É isso. Eles têm a financiarização da economia, que é um dos grandes desafios do século XXI. A gente vê esse punhado de bilionários cada vez concentrando mais renda, riqueza, e do outro lado uma multidão de desempregados, subempregados. Você vê, no Brasil nós estamos com, além desse índice de desemprego, subemprego, nós temos 4,5 milhões de pessoas trabalhando nos aplicativos, sem nenhum tipo de direito. É um instrumento novo, é um serviço que pode, evidentemente, moderniza algumas estruturas e alguns benefícios, por exemplo, no transporte, mas você tem que ter um mínimo de garantias em relação a esses trabalhadores. Eu acho que o modelo de Nova York é interessante. Eles conseguiram, não o da Califórnia, que engessou demais, mas a população foi contra. Mas o modelo de Nova York é muito interessante para a gente pensar aí alguns direitos essenciais para preservar essa população que está dando uma grande contribuição e não pode ficar totalmente desamparada do ponto de vista dos seus direitos mínimos. E na questão da reforma bancária que você destaca, que eu acho que é um dos grandes desafios, 5 bancos têm mais de 90% do crédito no Brasil, e as novas tecnologias viabilizam isso, facilitam, né, esse mundo digital facilita você criar cooperativas de crédito, moeda eletrônica, local, você consegue construir novos instrumentos que você não tinha até então. Mas nós temos 63 milhões de brasileiros inadimplentes. Uma coisa muito importante era a gente repactuar essas dívidas. Nós propusemos no nosso plano de reconstrução pegar o depósito bancário não remunerado, alguma coisa de ordem de 36 bilhões de reais, libera para os bancos vinculado à renegociação, para que as pessoas saiam do Serasa e voltem ao mercado. Nem toda dívida você consegue renegociar. Por exemplo, tem dívida com pequeno comércio, tem dívida entre pessoas físicas, mas a dívida pesada é uma dívida bancária, porque o sujeito entra num cheque especial, é 300% de juros ao ano, acabou e não consegue sair mais. Então, exatamente, você precisa ter essa lógica, exigir dos bancos condições para que as pessoas possam pagar o que é possível pagar e o que é justo pagar, e liberar um financiamento para que vocês possam sair dessa situação. Então, eu vejo que essa reforma bancária, essa renegociação em área de imprensa seria muito importante. Daqui a pouco estamos chegando no final, eu queria fazer uma pergunta para você, olhando um pouco a parte política. Primeira questão, Haddad, você conhece aquele processo do Lula, trabalhou inclusive na defesa dele, você conhece bem.
Há a perspectiva de vir a ser votado. O presidente Lula, agora, por decisão do ministro Lewandowski, uma decisão que eu acho absolutamente fundamental para o direito de defesa, deu acesso ao diálogo da Vaza Jato. Todo o comportamento do juiz Moro mostra que não houve isenção, não houve a independência, não houve uma cláusula essencial do sistema jurídico, um pilar que é a independência do juiz em relação às partes, a isenção, para que ele não pode tratar a acusação como ele tratou, ele não é parte da acusação. Ele tem que ter equilíbrio na relação entre a defesa no devido processo legal e o Ministério Público, e não houve isso no caso do presidente. Ele foi claramente perseguido, processo atropelado, tempo do processo, articulação. Você acredita que ele será julgado pelo Supremo? E julgado, você tem convicção de que o presidente será absolvido, será anulado esse processo e toda essa injustiça cometida? E qual a repercussão política que você avalia dessa decisão? Olha, Luiz, em primeiro lugar, eu queria ressaltar que toda pessoa séria nesse país sabe o que os governos do PT fizeram para fortalecer os órgãos de combate à corrupção. Nenhum governo, não é que tem outro que possa ser comparável, eu estou falando que nenhum outro governo fortaleceu tanto o Ministério Público, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União e o Poder Judiciário, inclusive federal, como os governos do PT. Nenhum outro governo. Não é o governo Bolsonaro que está destruindo, não. Estou falando de nenhum outro do passado. Ninguém fez o trabalho de fortalecimento das instituições de combate à corrupção. Portanto, a Lava Jato, ela tinha efetivamente a faca e o queijo na mão para fazer o que se esperava dela. E o que também ensejou grande esperança de que fosse acontecer. O que era para acontecer? Pegar o sistema político e depurar. Depurar o sistema político. Ou seja, localizar em cada partido, em cada instituição, inclusive no Poder Judiciário, onde há juízes corruptos, onde há procuradores corruptos, usar todos esses instrumentos para fazer uma grande depuração na República. Como diz... Como se diz no popular, separar o joio do trigo, em todas as instituições. Isso foi o que o governo do PT construiu e deu a faca e o queijo na mão daqueles que tinham o dever de fazer isso. O que a Lava Jato, com o tempo, se transformou? Num projeto político pessoal. Não é um único artigo do Código de Processo Penal que o Moro não tenha violado. Não existe esse artigo. O Moro chegou a grampear advogado da parte. Os advogados do Lula foram grampeados. Só isso já seria o suficiente, e tem sido o suficiente, para anular os processos. Mas o Moro não cometeu esta irregularidade. Ele cometeu um sem número de irregularidades, orientando testemunhas, pedindo troca do acusador, e não levando em consideração as provas trazidas pela defesa. É um rol enorme de irregularidades nesse processo. Portanto, se o Supremo se detiver nos autos, não olhar para o que a Rede Globo pensa, o que o jornal ABC pensa, se olhar para os autos, o que está nos autos, nem precisaria da Vaza Jato. O que está nos autos hoje já é o suficiente para anulação da sentença. O que a gente quer? Impunidade? Não, o que a gente quer é justiça. A gente quer que toda pessoa que cometeu irregularidade pague por isso, na medida da gravidade do seu delito. Delito grave, pena grave, delito leve, pena leve, mas que todos paguem na forma da lei. E os inocentes também recebam da justiça aquilo que é devido num processo legal, que é a justa absolvição. Então eu penso o seguinte: se o Supremo se detiver nas provas, né, ele não tem outra alternativa senão anular a sentença, o que restabeleceria os direitos políticos do Lula e daria a ele a condição de decidir o seu futuro. O PT estará com ele em qualquer
em qualquer cenário, porque nós sabemos o líder que nós temos. Nós sabemos a importância histórica do Lula, nós conhecemos o Lula, alguns de nós há mais de 40 anos, você conhece o Lula dos anos 70, acompanhou toda a trajetória dele, eu conheço o Lula desde os anos 90, acompanho a trajetória dele, fui ministro dele durante 6 anos, sei com quem eu estou lidando. Uma pessoa que dedicou a vida ao país. Né? Agora, o Moro tinha um projeto político, agora está prestando serviços para uma empresa que tem como cliente a Odebrecht, foi ministro do Bolsonaro, que ele ajudou a eleger. Quer dizer, não bastassem as provas que já estão nas mãos do Supremo, tem todo um comportamento completamente incompatível com regras mínimas de moralidade pública. Portanto, não há, na minha opinião, do ponto de vista da justiça, não há outro caminho senão reconhecer a injustiça e devolver os direitos ao presidente Lula. Acho que isso seria um passo muito importante para a reconstrução, para enfrentar essa judicialização da política, a partidarização da justiça e recompor o direito de cidadania, né, de ser tratado com todas as condições, seja quem for o cidadão, muito mais um presidente da República que tanto fez por esse país, dedicou a vida inteira, e o presidente seguramente que mais fez por quem mais precisava do Estado brasileiro ao longo dos seus governos. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento, eu só queria fazer um comentário e uma última pergunta. O comentário, eu imagino, eu andei muitas vezes com o Lula pelo Brasil, né? A primeira campanha que eu participei da coordenação dele foi em 82 para governador. Depois a campanha de deputado federal em 86, que ele foi o mais votado do Brasil. Depois a campanha de 89 foi a mais linda, a mais importante. Nós visitamos o coração do Brasil, aquela campanha Lula lá, foi uma coisa emocionante. O partido estava começando, era muito pequeno, mas foi militante, uma campanha corajosa. E dali nós nunca mais saímos do segundo turno, vencemos 4, perdemos 3, sofremos um golpe. Mas eu imagino, Haddad, você candidato em 2018, eles não deixaram o Lula falar. Inclusive, sim, tem uma hora que o Daniel fala nesse diálogo, fala assim, não, se ele falar, o Haddad se elege presidente. Não pode deixar ele falar e não pode dar entrevista. Agora, eu imagino o Lula anulado o processo. Lula derrota essa brutal injustiça contra ele. Ou como candidato, não sei se eles vão restituir os direitos políticos, também é uma dúvida, a gente nunca sabe qual vai ser. Espero que seja restituído plenamente e que ele possa ser o nosso candidato. Mas, eventualmente, se ele não puder, você imagina você percorrendo o Brasil e o Lula ao seu lado. Ou você andando um pedaço do Brasil e o Lula outro. O Lula faz comício no Rio Grande do Sul, você está fazendo no Rio Grande do Norte. E nós teremos 2 mobilizações extraordinárias. E o Lula, desde a prisão, depois da pandemia, ele não voltou a andar esse país. Você imagina ele chegar e encontrar o povo, aquele povo que tem uma referência, que tem um elogio, que tem um reconhecimento. O que isso vai significar de esperança em 2022. Espero que até lá a gente consiga fazer o impeachment. E essa é a última pergunta. Eu sonho de ver de novo aquela Praça dos 3 Poderes cheio e o Lula, de alguma forma, participar da posse do próximo presidente da República. Espero que, se não for ele, seja você. E eu vejo uma campanha muito bonita em 2022, porque depois do golpe, né, tirando os direitos, tudo que está acontecendo no país, a ficha vai caindo, as pessoas vão se dando conta. Mesmo aqueles que vacilaram, aqueles que não se posicionaram, que erraram gravemente, hoje reconhece que tinha que ter sido você o presidente do Brasil. Nós não estaríamos nessa situação. Então, mas eu espero que a gente consiga fazer o impeachment. Você acha que é possível ainda o impeachment? Como é que você termina esse nosso programa aqui? Temos ainda dois minutos para fechar. Aloysio, semana passada eu lancei uma ideia que eu acho que pegou, que foi o placar do impeachment. Começar a questionar cada deputado. Afinal de contas, qual é o seu posicionamento em relação a quem já cometeu dezenas de crimes de responsabilidade e representa uma ameaça ao país? Essa contabilidade está sendo feita. Hoje nós já temos aí alguma coisa entre 120 e 130 deputados federais que já se manifestaram a favor do impeachment, sendo que a grande maioria ainda não se manifestou. Então, eu faço essa convocação. Você que está nos assistindo, você votou em alguém. Não importa de que partido, pode ser de centro-direita, de centro, mas você sabe, a essa altura, a grande ameaça que o Bolsonaro representa para o país, em termos de vida, de soberania, de economia, de dignidade humana. Entre em contato com o seu deputado e manifeste a sua opinião. Faça chegar ao seu deputado o seu sentimento.
sobre o que está acontecendo no Brasil. Porque, às vezes, lá em Brasília, o sujeito está numa bolha, ele não sabe a dor que você está sofrendo, a angústia que você está vivendo. Faça chegar a ele o seu sentimento, porque eu sei que você pensa o Brasil grande. Todo mundo sabe o tamanho que esse país tem. E eu acho que a grande capacidade que o Lula tem é não só essa condição de agregar pessoas ao seu redor, mas ele faz o brasileiro se apaixonar pelo Brasil e acreditar no Brasil. Nós precisamos da voz do Lula para que ele incendeie, no bom sentido, as paixões do valor que esse país tem e da grandeza que esse país tem. Nos lembrar do tamanho do Brasil. O Brasil não tem o tamanho do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa minúscula. Nós somos o tamanho do mundo. Encerramos o nosso tempo. Eu acredito que se a gente militar e ligar para os nossos deputados, os 50 e tantos deputados do PT já se manifestaram a favor. Se a gente militar, a gente vai vencer o Bolsonaro. Se não o impeachment, a gente vai vencer na urna. Mas ele já cometeu os crimes. Nós encerramos o nosso tempo aqui, mas eu termino fazendo um convite para vocês. Quarta-feira, nesse mesmo horário, 17 às 18, sexta-feira, da próxima segunda, nós temos uma grade que nós vamos divulgar. A semana que vem nós vamos discutir a pandemia, a vacina, com ex-ministro da Saúde, com grandes especialistas. Depois vão tratar o genocídio da juventude negra, o tema da segurança pública cidadã, e assim vários temas que nós vamos, agricultura, reforma agrária, os temas estão, a questão da participação da mulher, tem vários temas já programados, mas foi tão bom esse programa, a repercussão foi tão positiva, que eu vou marcar outro aqui, nós vamos marcar eu e o Haddad, vamos voltar aqui para continuar essa discussão, porque uma hora só não dá. É muito rica a reflexão, é a capacidade dele de interagir, e eu tenho certeza que deixa uma semente de esperança nesses tempos sombrios para vocês todos. Então, muita luta, excelente o recado final, vamos pressionar os nossos parlamentares e vamos ver se tiver carreata, vamos para a carreata, porque ela é segura, dá para fazer. E a hora que a gente puder ir para a rua, vamos com tudo.